Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Temos aqui então a palavra celestial ou celestiais, né? Epurâneos, que aqui, ó, se você olhar, significa a esfera celeste. Mas a tradução que eu quero que você preste atenção é essa daqui, ó. Esfera de atividades espirituais, tá bom? Descendo aqui, você vai ver aqui um estudo que ajuda a gente a entender melhor esta palavra. Olha aqui, o finalzinho aqui, ó. Refere-se, né, ao impacto da influência do céu na situação, ou seja, nas situações da tua vida. Que impacto o céu tem causado? E também pessoa em particular, ou seja, no pessoal, no seu pessoal. Então, as regiões celestiais, o que nós iremos falar nesse vídeo é sobre a influência do céu nas circunstâncias da tua vida e também na tua vida particular. Vamos lá? Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pastor e também a nossa página aqui no Facebook. Desde já, eu quero desejar que toda sorte de bênção venha sobre a tua vida. E que você abra o seu coração neste momento, porque eu vou trazer aqui revelações poderosas, revelações tremendas, né? Algo assim no sentido de assustador, aquela coisa assim maravilhosa, né? Aquele impacto. Ah, pastor, o senhor vai falar das experiências de arrebatamento de espírito, aonde o senhor ou outra pessoa possivelmente teve uma experiência de ver o céu, essas coisas. Não, eu vou fazer diferente. Na verdade, vou fazer melhor ainda do que isso. Por que melhor? Porque eu vou dar base bíblica para você e mostrar aqui para você lugares no céu. Irmãos, é algo tremendo. O céu existe vários compartimentos, vários lugares que ao acessar esses lugares, você recebe as bênçãos segundo o lugar que você está acessando, através da sua oração, através da adoração. Você está entendendo? Ou seja, de tudo que é o exercício de fé. E eu quero que você abra o seu coração, como eu disse, para você entender isso, tá? Mas antes de começar, eu quero já convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Faça o mesmo você que está aqui na página do Facebook, ative as notificações, porque nós estaremos aqui sempre postando esses vídeos, esses estudos bíblicos de coisas espirituais, uma dimensão poderosa. Se você acredita que a Bíblia é a fonte mais confiável de revelação, você vai ficar maravilhado com o que eu vou te dizer aqui. E isso pode impactar, como nós já vimos no começo do vídeo. Nós vamos falar do impacto do céu diretamente nas circunstâncias em torno da tua vida e pessoalmente para você. A pergunta que todo mundo faz é: será que nós podemos acessar o céu agora ou só depois que morrer? Você vai entender tudo isso agora. Quem acompanha já nosso canal, a nossa página aqui, ó, já marque o seu joinha, deixa o seu like aí, curtida, tá bom? E compartilhe com todo mundo. Mande para todo mundo, porque esse vídeo aqui eu vou falar de lugares onde nós acessamos para a batalha espiritual, armamentos espirituais. Eu vou falar de lugares onde existe prosperidade financeira, riquezas, tá? Eu vou falar aqui de lugares espirituais de cura, cura para a alma, cura física e em todos os aspectos. Então, fica ligado aí. Já vou logo te dizendo também que o vídeo vai ficar longo, porque é um estudo bíblico. Nós vamos citar um monte de coisa aqui. Se você quiser e puder, assista em 2 ou 3 vezes para ficar mais fácil aí. Mas assista, é muito importante para você. Lembrando você também que nós fizemos um estudo bíblico aqui que é o oposto disso daqui. Nós falamos da influência do inferno diretamente na sua vida, em todas as áreas, financeira, amorosa, sentimental, saúde. Falamos sobre os cativeiros espirituais. E não apenas falamos e fizemos o estudo, como também nós fizemos 20 dias de campanha, 20 dias de oração,
determinando, profetizando o milagre, que nós venhamos sair dessa influência do inferno. E eu desejo e quero que você entenda isso, mas para você entender, você tem que ir lá assistir esse estudo também. Vou deixar aqui o primeiro link nas descrições. Vai estar escrito assim, ó, cativeiros espirituais. É só você clicar que você vai poder receber tanto o estudo como as orações. Eu vou deixar a playlist aí para você acompanhar, tá bom? Porque este vídeo aqui também vai dar seguimento a uma campanha de oração de 20 dias de oração, tá bom? Você olha aqui nas descrições, dependendo do dia que você olhar. Se você estiver assistindo este vídeo depois do dia 26 de maio, você pode ter certeza que já está o link aqui nas descrições, tá? Você clicar aí, você vai para a oração, tá bom? Vou deixar o segundo link aí. Se não tiver link na frente é porque ainda você está assistindo antes, né? Mas clica para você vir para esse propósito de oração, tá bom? Não vamos ficar aqui apenas em palavras. Nós vamos acessar os lugares no céu durante 20 dias, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o entendimento mais compreensível, o entendimento edificante, e eu quero que você preste bastante atenção. Para você entender, eu quero que você seja fundamentado agora no entendimento sobre sombra de coisas futuras, tá? Sombras, o que são sombras? Sombras são uma imagem, irmãos. Uma imagem que é projetada, por exemplo, se a sua sombra, quando você olha contra a luz, a sua sombra forma uma imagem ali que não é totalmente a imagem sua, com toda a riqueza de detalhe. Mostra algo que é, outras traduções, um vislumbre. Sabemos que a sombra, ela representa algo que está sendo projetado contra a luz, mas não é a totalidade, ou seja, não tem riqueza de detalhes. Então, nós vamos falar de sombra de coisas espirituais. Eu vou abrir Colossenses capítulo 2, eu vou ler aqui na Bíblia da tradução King James, tá bom? King James atualizada, para você entender um pouco melhor. O capítulo 2, o versículo 16 diz assim, ó, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação em alguma festa religiosa, celebração das luas novas e dos dias de sábado. Ao 17, estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Olha que fantástico. E aqui já fala também sobre as festas, as 7 festas, que são ensaios, nós chamamos de ensaios proféticos espirituais. São apenas sombras de coisas que já aconteceram, né? Algumas festas já se cumpriram, já tiveram o seu cumprimento profético, e outras estão em pleno acontecimento. Neste exato momento, nós estamos aí nos aproximando da 6ª festa para a 7ª. Estamos aí próximo a Yom Teruah, ou seja, o dia das trombetas, que dá a entender isso sobre o arrebatamento, o dia que as trombetas vão tocar e a igreja vai ser arrebatada. E depois disso é o tabernáculo, a 7ª festa. É um período que nós vamos tabernacular com Deus. E aí isso remete ao milênio, 1000 anos reinando com Cristo e na terra, tá? Então, estou dando só esse exemplo para você ver que todas essas festas eram ensaios, vislumbre de algo que no mundo espiritual é uma realidade maciça e poderosa. E eu quero explicar mais ainda para você. E para explicar melhor ainda, eu vou abrir aqui Hebreus capítulo 10 para falar sobre as sombras. Sombras de coisas futuras. Ó, o primeiro versículo diz assim, ó, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre. Na tradução da João Almeida, fala sombra, tá? É somente uma sombra, aqui fala vislumbre. Oferece apenas um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. A lei mosaica, tá? Mostra apenas um vislumbre de todo um potencial, que aí eu vou
lembrar você de Paulo aqui, que tudo isso se cumpre em Cristo, como Paulo diz aos Colossenses, tá? Que tudo isso se conecta, se resume em Cristo, está em Cristo, tá bom? Todos esses plenos benefícios que hão de vir, não exatamente a sua realidade, ou seja, é apenas um vislumbre, não é a realidade plena. Então você vai começar a entender que existe na Terra um propósito muito mais grandioso, e o que nós estamos vivendo aqui na Terra de cura, de libertação, de poder, de bênção, é apenas um vislumbre, uma sombra de algo muito mais imenso e grandioso, tá? Que está aguardando para mim e para você recebermos, e isso recebemos em Cristo. Só para você ter a noção, nós no começo desse vídeo aqui nós lemos Efésios, e agora eu vou abrir aqui na tradução da João Almeida, nós lemos aqui Efésios capítulo 1, versículo 3, não foi verdade? E olha aqui o versículo 8 em diante, diz assim, ó, até o versículo 10, do 8 ao 10. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom conselho, ou beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha o versículo 10, que é a revelação. De tornar a congregar em Cristo. Congregar, nós podemos encontrar outras traduções, como convergir, unir, juntar em um só, tá? Então, o propósito eterno de Deus sempre foi convergir, unir, tornar uma coisa só, os céus e a terra. Olha o que ele vai dizer. Congregar em Cristo todas as coisas. Unir Cristo todas as coisas. Toda a criação unida, conectada em Cristo, tá? Na dispensação da plenitude do tempo. Então nós temos essa palavra aí, que teologicamente está todo mundo cansado de ouvir, dispensação da graça, dispensação da lei, dispensação disso, daquilo, outro. E na verdade muitos não compreendem que a palavra dispensação, que é a palavra oikonomia, no grego, essa palavra também significa administração. Essa palavra também significa mordomia, ou seja, está ligado diretamente à figura de um mordomo que serve. Por isso que Paulo diz que ele era um ministro, ele foi feito ministro do evangelho da graça. Na verdade, ou seja, ele era um mordomo, ele administrava essa graça conforme Deus iria revelando a ele ia passando a essas pessoas. E interessante que tem um assunto muito bom para a gente falar sobre essa graça. E talvez não é essa graça que os religiosos, as igrejas querem aí e oferecer para você, uma graça sem graça, uma graça que não liberta, que não restaura, uma graça que no platô de pensamento filosófico, ideológico, é uma maravilha. Meu Deus, ele já fez tudo, você não precisa fazer mais nada, e isso, aquilo, outro, mas você não vê o resultado dessa graça. Você diz, eu estou vivendo a graça, continuo pecando. Eu vivo a graça, continuo lascado, enfermo, doente, cheio de problemas. Não quero dizer que é maldição, que pela graça eu não tenho mais maldição, mas eu não sei o que diabo que é isso. Que está dando errado no meu casamento, está dando errado ali, está dando errado acolá, é tanto problema, é tanta enfermidade, mas eu vivo a graça. Será? Mas um outro assunto para a gente discutir, e talvez aqui no final do vídeo a gente fala mais um pouco sobre isso. Inclusive, a gente podemos até citar e fazer um estudo aqui do capítulo 10, tá? Eu vou ver aqui se na edição a gente faz isso e coloca aqui para você um discurso sobre isso que é muito importante também, interessante. Porque até para você tomar posse da graça, você entra nessa dimensão ou nestes lugares celestiais, né? Nós vamos falar desses lugares celestiais. Mas preste atenção, vou ler o final do versículo. Na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus ele tem essa administração do tempo. Quando ele fala administração do tempo ou dispensação do tempo, são acontecimentos que o próprio Deus vai administrando, e conforme esses acontecimentos que vão vir de tempo em tempo, ele vai encaixando a sua boa, perfeita e agradável vontade, a fim de convergir, de unir as coisas do céu e na terra, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu
como as que estão na terra. Na verdade, esse é o modelo primário do reino de Deus para nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão, ele estava no Jardim do Éden, o propósito de Adão era ser a extensão do reino de Deus na terra. O propósito de Deus sempre foi estabelecer no céu, nesse plano físico, influências do céu, tá? Só que daí o pecado entrou, e aí é o que nós falamos no estudo anterior sobre a influência do inferno. O pecado entrou, e da mesma forma que Deus queria influenciar a terra para trazer o céu para a terra, o diabo agora, através do pecado, quer influenciar a terra para trazer o inferno para a terra, né? E aí, se a gente pegar aquela expressão de Jesus ensinando a oração, assim na terra como no céu, nós temos o próprio diabo de uma forma invertida, desejando e querendo, através dos seus planos de matar, roubar e destruir, ele está declarando para todos nós que ele quer tornar a terra a extensão do inferno. Então, isso é muito importante de você entender e saber, tá ok? Mas para isso você tem que ir lá assistir o estudo, tá? Então, preste bem atenção. Existem esses lugares celestiais, ou como nós vimos aqui no começo do vídeo, lugares de atividades celestiais, de atividades espirituais, ou seja, um lugar aonde o próprio Deus se manifesta, se revela para curar, para restaurar, para libertar, para fazer os milagres e os prodígios, fazer com que o reino dele se conecte aqui na terra. Inclusive, como nós falamos do Jardim do Éden, você sabe que o Jardim do Éden é um lugar espiritual que existe ainda hoje, agora. Quando Adão peca, você lembra da história que ele foi removido do Jardim do Éden. E o próprio Deus colocou querubins para impedir a entrada do homem lá novamente. E aonde está hoje esse Jardim do Éden? Esse Jardim do Éden ainda existe. É um lugar em Cristo Jesus. A palavra Éden significa prazer ou alegria. Ou seja, é um lugar que nós acessamos onde nós temos prazer e alegria. Ou seja, quando nós estamos falando assim, nossa, eu estou vivendo realmente a influência de Deus dentro de um relacionamento como o Éden. Porque no Éden, o homem se relacionava com Deus intimamente. O próprio Deus descia do céu na terra para falar com o homem. Ó, cara a cara. Então, isso acontecia no Jardim do Éden. Por que chama prazer e alegria? Porque é um lugar onde nós nos relacionamos com Deus e sentimos muito prazer e alegria por esse relacionamento, né? Então, você começa a perceber que o Jardim do Éden ainda existe, só que agora é num plano espiritual que também está acessível para mim e para você agora. Ai, pastor, mas explica isso, porque eu pensava na minha cabeça religiosa que eu aprendi, a religião me ensinou, de que a gente só vai para o céu ou só pode viver o céu depois que morrer. E se a gente morrer em Cristo. Sim, depois que você partir desse plano, dessa vida natural, você vai poder experimentar a plenitude. Eu estou falando que aqui na terra nós podemos viver o céu. Só que o que nós iremos viver por enquanto agora é apenas um vislumbre, uma sombra, tá? E por mais que o milagre que você recebeu financeiro, de cura, de libertação, e por mais que alguém apareça manifestando prodígios e maravilhas de coisas assim absurdas, ou até semelhante àquilo que Cristo fez, andou sobre as águas, transformou algo em vinho, tudo isso é apenas um vislumbre, é uma coisa pequena, perto de uma dimensão de glória que está reservado para mim e para você. Por isso que o próprio Jesus disse que se a gente crer, faríamos obras muito maiores do que ele fez. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, nós encontraremos o versículo-chave para esse entendimento. Porque Paulo vai dizer assim, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, falando de Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
Olha o que ele vai dizer no final. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em quê? Em vida. Ai, pastor, mas aí talvez está falando não é da vida eterna? Sim, também. Mas a vida é agora, porque você aceita Jesus, é agora. Então, a partir do momento que você já aceita Jesus, você já está vivendo a vida eterna. Você está entendendo? O nosso propósito aqui na Terra é viver essa vida eterna de bênção. Então, quando nós aceitamos Jesus, na verdade, nós estamos sendo convidados para reinar com Ele em vida. Agora, não é depois da morte, é agora. E esse reinado que é aqui é de dominar. É o mesmo propósito que Adão, ó, dominai a terra e sujeitai. Dominai sobre as criaturas, dominai sobre a criação. Então o nosso propósito é esse, é de dominar sobre toda a criação. Porque o escritor lá dos Salmos, no capítulo 8, no versículo 5, diz que Deus, ele nos fez um pouco menor em relação à estatura dos anjos. Porém, ele deu a nós o que não deu para os anjos. Ele nos coroou de honra e glória. Ou seja, a coroa da criação, segundo os judeus entendem, os rabinos entendem, a coroa de toda a criação, quando fala toda a criação, terra, seres espirituais, naturais, o que é mais lindo, mais maravilhoso para Deus é a criação do homem. Porque o homem ele consegue viver nas três dimensões, a dimensão física do corpo, a dimensão da alma e a dimensão do espírito, né? Ele consegue viver todas as influências e outro ser algum, não tem outro ser que possa viver essas dimensões, a não ser o próprio Deus, né? Lógico, que ele criou tudo, tudo isso está dentro dele, né? Mas o homem é a coroa da criação de Deus, tá bom? Preste bem atenção. Se a gente pegar aqui também, só para reforçar esse entendimento, se a gente pegar Efésios capítulo 2 e lermos aqui o versículo de número 4 em diante, vai dizer assim: meu Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, assentar-se aí no original é uma posição de governo, uma posição de domínio. Ou seja, nós estamos assentados, ou seja, dominando, governando com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, da mesma forma que o próprio Deus disse assim que na morte de Jesus Cristo, ele teria o direito de se assentar na destra do Pai. Da mesma forma que nós temos que Jesus tem o direito de assentar na destra do Pai, Jesus nos deu também essa condição de reinar juntamente com Ele. Olha que maravilhoso, olha que tremendo. E eu volto você lá em Romanos capítulo 5. E esse reinado é em vida, é agora, é a partir do momento que você nasce de novo, que você aceita Jesus e começa a compreender. Porém, isso não vem automático. Você, além de saber, você tem que exercitar esse governo, exercitar esse domínio. E é o que eu vou lhe ensinar aqui sobre como exercer esse domínio e absorver essas bênçãos de coisas que estão no céu e trazer aqui para a sua realidade, a realidade da sua saúde, a realidade do seu casamento, a realidade dos seus negócios, de uma vida empresarial, de uma vida comercial, de uma vida profissional, do seu ministério. Então, nós temos que tomar posse desse governo e começar a exercer e trazer as influências do reino de Deus para nossas vidas, porque a própria palavra diz que nós somos constituídos como embaixadores do reino de Deus. O próprio Paulo fala isso em várias cartas. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa uma nação em outra nação. Ou seja, nós estamos aqui na terra, porém não somos da terra, somos do céu. Então, o nosso dever como embaixador é trazer para a terra a influência do céu.
Porque é isso que o embaixador, por exemplo, o embaixador do Brasil, ele vai levar lá para os Estados Unidos a influência da cultura, das tradições brasileiras, da comida, gastronomia, tudo isso, né? Ele vai levar essa cultura para ver se algum americano quer, né, se adaptar ou até mesmo simpatizar ou até mesmo seguir aquela influência do Brasil. Então, é isso que faz um embaixador. Então, dentro de uma visão espiritual, o embaixador do reino, ele traz a influência do reino para a terra. E você tem essa capacidade. Você está assentado. Porém, tem muitos assentados com Cristo, só que não fazem nada. Nem sabem que tem esse governo. E se o diabo souber que você entendeu isso, que você governa sobre ele e os projetos dele e a influência do inferno, ele sabe que ele está lascado a partir de agora. Porque se você tomar uma atitude hoje de falar, eu vou viver e vou implantar o governo de Deus aqui na minha vida e na terra, pronto, o diabo está lascado. Porque aonde o reino de Deus vem, aonde o reino de Deus é manifestado, a influência do reino das trevas é dissipado, é destruído. Então, entenda isso, tá bom? E já como eu disse para você que o próprio Jardim do Éden é um lugar espiritual, é um lugar em Cristo Jesus, é um lugar no céu que eu e você podemos acessar, e conforme esse lugar nós recebemos a bênção que há nele, que eu vou dizer para você que se eu fosse falar só do Jardim do Éden, tem uma infinidade de coisas aqui. Eu tenho até uma mensagem, um esboço de pregação que eu falo sobre acessar o melhor de Deus, e eu falo muito dessa relação do Jardim do Éden. Fala até das árvores que tinha ali para ele comer, degustar, que representam bênçãos, tá bom? Mas se você pega ali o Jardim do Éden e você começa a lembrar de João lá na ilha de Patmos, e você também pega Ezequiel 47, você vai ver que a Nova Jerusalém que João diz, a Nova Jerusalém, no centro da cidade passa o rio, que é o mesmo rio que Ezequiel em 47, na visão de Ezequiel 47, ele vê o rio de Deus, o rio das águas purificadoras. O salmista diz que é o rio que alegra a cidade de Deus. É o rio de águas purificadoras. No Jardim do Éden, era o rio Eufrates, a representação do rio Eufrates. Só que não era apenas um rio físico. Eu não estou dizendo para você de sombra de coisas espirituais, de vislumbre. Ou seja, o Jardim do Éden e o próprio rio, ele não foi criado fisicamente apenas por ser criado. É uma figura, é uma sombra de uma realidade de um rio que há no céu. E Ezequiel diz que essas águas são águas purificadoras, águas que curam, águas que a Bíblia diz lá que os peixes se multiplicam. Águas que eles vão regando as árvores que estão na margem do rio, segundo Ezequiel. E lá, tanto em Ezequiel 47, como quando João fala da Nova Jerusalém, ele fala da árvore da vida, que tem 12 frutos, que quem come daqueles frutos, ele recebe a vida eterna, que é a mesma árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Você está conseguindo entender? Que eles estão falando de uma coisa só que com elementos em cada parte diferente, só que quando você agrupa isso, você tem uma revelação poderosa. O próprio profeta Ezequiel, como também João disse, que as folhas da árvore da vida, elas servem de remédios para a nação, a cura. Então, quando você acessa o Éden, essa dimensão espiritual, você tem ali disponível para você receber cura. Que enfermidade você está possuindo? Que enfermidade está no seu corpo aí ou na sua alma? Se você hoje se alimentar espiritualmente da árvore da vida, que é a representação de Cristo Jesus em todas as suas formas de cura e salvação e vida eterna. Quando você se alimenta de Cristo, quando você toma posse dessa revelação, aquilo que é enfermidade, doença ou que causa a morte é destruído. Olha só, mas isso está de uma dimensão espiritual. Lá em Gênesis, fala sobre os braços. Eu tenho até uma ministração que eu falo sobre os 4 braços do rio Eufrates, né? Um desses braços vai dar uma conexão, vai trazer uma conexão com a terra de Ávila, aonde em Gênesis diz que essa terra de Ávila há, abundância de ouro.
uma terra com ouro. Então, se no plano físico existe ou existiu a terra de Ávila, que há ouro, e se o que é físico é apenas um reflexo do que é espiritual, imagina agora espiritualmente você entrando e acessando essa terra de Ávila para tomar posse de ouro. O que é ouro, irmão? Prosperidade, riqueza, tesouros que estão lá, disponível para mim e para você, para a gente tomar posse. Então, quando você, na verdade, faz uma oração pedindo a Deus que abençoe o seu trabalho, a sua profissão, se você tem esse entendimento, as causas, né? A empresa, se você tem esse entendimento, você vai orar hoje diferente. Senhor, eu acesso esse rio, eu entro na terra de Ávila e começo a extrair para a minha vida financeira todo o tesouro que há nesse reino espiritual. Eu trago a existência para o meu plano físico. Então você vai ver que quando o milagre acontece, na verdade é a materialização daquilo que você tomou posse no mundo espiritual. Olha que bacana. E da mesma forma a cura. Senhor, eu entro agora nessa dimensão chamada Éden. Eu vou agora nas margens do rio para comer da árvore da vida, para me alimentar de Cristo, para que toda a enfermidade que existe no meu corpo, aí nos ossos, na pele, na carne, no sangue, na junta, tudo aquilo que causa morte, eu vou comer agora dessa árvore da vida, que é Cristo, e vou receber a minha saúde. E declaro que o governo da enfermidade e da morte seja substituído pelo reino de luz, pelo reino de saúde, pelo poder da vida eterna, pelo poder da árvore da vida, que é Jesus. Olha como é que muda a compreensão. Olha como que muda o entendimento. Para você ficar mais ligado ainda, meu irmão, sobre sombra, vislumbre de coisas futuras ou de coisas espirituais, lembra-se quando Deus mandou o próprio Moisés construir o tabernáculo com a Arca da Aliança, com a pia, né, com o incenso, com a cortina que era o véu que separava o homem da presença do Senhor, toda aquelas figuras ali, de tudo aquilo era vislumbre, porque o tabernáculo que Moisés construiu na terra, na verdade ele já existia na eternidade. O próprio altar que Deus manda Moisés construir, onde sacrificava-se os animais, esse altar já estava no céu e foi preparado para o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, morrer nele, por mim e por você. E todo então aquele trabalho, toda aquela liturgia, todos aqueles ritos cerimoniais religiosos que eles faziam, e alguns judeus ainda até hoje fazem, na verdade, era apenas um reflexo daquilo que Jesus iria fazer. Eles estavam ensaiando, anos e anos, declarando, profetizando, né? Como eu disse, nas festas, nas 7 festas bíblicas, há esses acontecimentos de coisas que já se cumpriram e coisas que vão se cumprir. E vai vir o quê? A plenitude de tudo isso. Então, toda aquela mecânica de sacrifício era apenas sombra de coisas espirituais, de realidades espirituais que já existia. E aí Deus manda Moisés construir isso na terra para que haja uma conexão, haja uma ligação, assim na terra como no céu. Se no céu tem um tabernáculo, na terra também vai ter. Você está começando a entender? Então, eu tenho que fazer esse paralelo para você entender a complexidade e também entender esses segredos que vão trazer revelações poderosíssimas. Irmãos, e por mais que eu fale horas e horas aqui sobre esse assunto, sempre vai ficar um monte de coisa para explicar, um monte de lugares que não vai dar tempo de eu explicar aqui neste vídeo, né? Porque aí você percebe aí que já está longo. E eu nem comecei a falar dos lugares, estou falando de alguns simples. Mas eu vou pegar aqui então um link diretão aqui. Como eu já estou aqui dentro do Jardim do Éden, né? Falando disso. O Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus então criou tudo em 6 dias. No 7º dia que Deus criou, construiu toda a imagem do Jardim do Éden, toda a criação da terra. A terra também era para ser, né, o Jardim do Éden. E aí eu quero lembrar você daquele versículo de Ezequiel 36, que fala de cidades destruídas, assoladas, que serão restauradas e ficarão tão lindas e bonitas como o Jardim do Éden.
Eu quero que você entenda isso, que existe essa dimensão do Éden, que é uma dimensão que não é uma cidade assolada, que não é uma vida destruída, é uma vida plena, alegre, feliz e prazerosa. Então, se você acessar esse jardim do Éden, esse lugar, é aonde a tua alma está, é o que você vai viver fisicamente. Se a sua alma está nessa dimensão do Éden, onde você recebe restauração, restituição, você vai receber aí cura, né, através da vida eterna, da árvore da vida, você vai receber aí, entrando dentro desse rio, a prosperidade financeira e outras bênçãos, que se eu for ficar aqui só no Jardim do Éden, eu falo muitas coisas. Mas eu quero que você se lembre, então, que Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias. No 7º, a Bíblia diz que ele entrou o quê? No descanso. A palavra descanso, que é Shabá, significa sábado, né? No sábado, ele entrou no sábado. E aí vem as discussões, né? Meu Deus do céu, sábado que é um dia na semana, né? O sábado é depois de sexta-feira, aí vem aquela coisa. O ano passado nós tivemos uma campanha na nossa igreja, inclusive as pregações, eu vou deixar aqui, ó. Vai estar escrito assim, sábado. Aí vai ter o link na frente, você clica. Deixar a playlist das pregações e também das orações, tá bom? Porque, para mim, o sábado, ele não é um dia na semana. Ele é um lugar em Cristo Jesus. Um lugar que o próprio Deus entrou, um lugar de descanso. Que segundo o escritor aos Hebreus no capítulo 4, inclusive nós vamos falar dele aqui, de Hebreus 4, mais na frente um pouquinho para falar sobre o trono da graça, que é um outro lugar no mundo espiritual. O escritor aos Hebreus no capítulo 4, na verdade desde o capítulo 3, ele vai trazendo essa correlação deste lugar de descanso como a Nova Jerusalém, que na verdade hoje é a Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Para eles, na verdade, era a Jerusalém que viria, ou seja, a terra que emana leite e mel, a tão famosa Canaã, que eles chegando lá, eles iam ter o quê? Descanso. Então nós temos a expressão grega momet, dentre outras traduções, significa chalé, uma casa de descanso. O próprio Jesus disse isso em João 14, eu vou preparar moradas, né? E ele também diz que lá na casa do seu pai, onde é a casa do pai? No céu, há muitas moradas. Descanso de quê, pastor? Vocês não lembram? Eles ficaram 430 anos no Egito, 430 anos no Egito e mais 40 anos no deserto. Eles ficaram lá escravos, trabalhando sem parar. Aquela labuta. E Deus, eu vou dar descanso para esse povo escravo. Vou levar eles para um outro lugar. Então hoje, dentro de uma visão espiritual, quem está numa vida assim de labuta, trabalha, rala, luta e não sai do lugar, continua na mesma miséria, no mesmo fracasso, na mesma derrota. Eu quero dizer para você que o Shabá é um lugar de descanso. É um lugar que você faz pouca coisa, tá? Na verdade, você não faz coisa nenhuma. Você entra lá e o próprio Deus faz por você. E aí, se eu fosse falar das bênçãos do Shemitah, das bênçãos do Jubileu, que tudo acontece no sábado, eu ia ficar aqui horas e horas. E essas bênçãos são para quem acessa esse lugar de descanso. Então, ao entrar nesse lugar de descanso, que não é um dia da semana, é um lugar espiritual, que eu não preciso chegar lá no sábado da semana aqui, do calendário, para entrar nesse lugar, porque agora eu tenho acesso, a qualquer momento eu posso entrar. Eu estou falando de um estado espiritual, emocional, e também, lógico, que isso vai passar para o plano físico, se manifesta fisicamente, em um lugar de paz, onde o meu sistema nervoso vai ser invadido, penetrado por Jeová Shalom, o Deus de paz. Onde as coisas não vão me tirar mais do sério, onde a ansiedade, o nervosismo, preocupações da vida vão ser aniquiladas, porque eu entrei em um estado de paz e de descanso tremendo. E agora o meu corpo físico que estava cansado, estressado, nervoso, agora ele recebe a paz e começa a ser restaurado, começa a ser curado. Olha que dimensão poderosa, é o sábado. É um lugar em Cristo Jesus, não é um dia da semana. E como eu disse aqui para você, por exemplo, existem coisas que foram criadas a partir de algo espiritual, como eu disse assim, sobre o tabernáculo, né? Sobre o altar, sobre até a própria Arca da Aliança, né?
E não só isso, o próprio modelo de governo. Quando eu falo governo, eu estou falando de reinado. Quando eu falo de reinado, eu lembro do quê? De monarquia. Quando eu falo de monarquia, eu lembro do quê? Do palácio do rei. Porque da mesma forma que depois foi constituída aí reis sobre a terra, já havia reis sobre a terra, existe um rei espiritual. O nosso Deus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então imagina o palácio do rei, que inclusive, como eu disse para você que mais na frente eu vou falar, o trono da graça. O trono da graça era onde o rei se assentava para julgar as coisas. Só que dentro de uma visão humana, as palavras do rei naquele Antigo Testamento, e até hoje, mas na verdade assim, pouco, nós temos aí no mundo países que ainda são a monarquia de fato. Às vezes tem uma monarquia, mas é só uma figuração, não é uma coisa real. Mas naquela época do Antigo Testamento, principalmente, e na época também de Jesus, as palavras do rei eram decretos, eram leis. Então os mandamentos do Senhor para mim e para você hoje, eles são uma lei. Uma lei só que de um reino não físico, humano, de um reino espiritual. E como havia o palácio, que os palácios também foram criados dentro desta visão espiritual, aí eu quero falar de lugares que são físicos, só que representam também um lugar espiritual. Dentro do palácio havia alguns compartimentos, salas, que em outras palavras também são chamadas de casas, tá bom? Por exemplo, essa daqui todo mundo conhece. Tá todo mundo cansado de ouvir. Trazeis os vossos, já até cansa, né? Trazeis os vossos dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3:10, tá todo mundo cansado de ouvir. Só que talvez o que você ainda não ouviu, que a sala do tesouro era tanto um lugar físico, humano, natural, paredes, como um lugar espiritual, tá? Dentro do palácio havia vários compartimentos, e um desses compartimentos era a casa do tesouro, aonde o rei guardava toda a sua riqueza. E se a gente pegar aqui, isso aqui é muito interessante, viu? Não só lá, tem outros e outros textos, mas eu vou ler aqui, Isaías 39, que vai falar sobre o rei Ezequias, tá? O rei que tinha acabado de receber aí uma cura, um milagre e mais um tempo de vida, ele vai dar um vacilo agora. Isaías 39. O bom é a gente ler todo o capítulo, tá? Mas eu vou ficar aqui só no versículo 2, porque é o que é interessante. Depois eu vou ler, fazer aqui a expressão, fazer aqui a menção do versículo 6, tá? Mas o contexto é o seguinte: o rei Ezequias, ele recebe a visita do rei da Babilônia. E ele recebe com muita alegria. Entra aqui dentro do meu palácio. Aí Ezequias começou a empolgar e mostrar para ele todos os lugares dentro do palácio dele. Aí vai dizer o versículo 2 de Isaías 39. Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro, onde ele guardava todo o tesouro. Ele vai dizer que prata, ouro, especiarias e os melhores ungüentos. Então é o tesouro. Ezequias está mostrando para o rei da Babilônia tudo. Aí o zoião, cresce do rei da Babilônia. É besta mesmo, né? E aqui tem uma revelação, uma mensagem boa para nós também. Aí vai continuar dizendo, e também a casa das armas. Mostrou onde estava o tesouro e mostrou agora a casa das armas. No mundo espiritual existe um lugar, no palácio de Deus, na Nova Jerusalém, na Jerusalém espiritual, que eu e você podemos acessar agora, aonde nós iremos ser revestidos, armados, como diz a expressão aqui, armados até os dentes, de armaduras espirituais, para a guerra, para o confronto, para batalhar contra o diabo. Arma essas que serão usadas principalmente na batalha de Gog e Magog. Então são armas espirituais que em todos os reinos, em todos os países até hoje, até mesmo presidenciais como o nosso aqui, eles têm as forças armadas. Então existem as forças armadas espirituais. Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus em outras passagens, né? Existe aí, você está cansado de ouvir isso. Então é um lugar espiritual,
uma casa das armas, onde eu e você acessamos e recebemos ali instrumentos para a guerra. Eu anotei a palavra aqui, arma, né? Que a palavra no hebraico, segundo a concordância Strongs, é a palavra Kelly. A palavra Kelly significa, além de arma, significa artigo, utensílio, arma, implementos de caça ou implementos para a guerra. Também significa armadura, também significa armamento no sentido defensivo, para se defender, e no sentido também ofensivo, ou seja, existe ali tudo que nós precisamos para uma guerra e uma batalha espiritual. Ezequias mostrou tudo. Aí ele vai dizer que continua no versículo, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa alguma houve, e nem em sua casa, e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Mostrou tudo para o rei. Depois que o rei da Babilônia sai com seus servos, com as pessoas que tinham vindo, o profeta Isaías entra lá e fala assim, quem é esse povo aí mesmo? Ah não, isso é o rei da Babilônia, fulano de tal. Olha aqui. Olha aqui, versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais, meu Deus do céu. Então, você percebe que ali havia tesouros da época dos pais, né? Dos primeiros reis, armas dos primeiros reis, tudo dentro do palácio. Até o dia de hoje, ou seja, desde a época do seu pai até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Então, irmãos, isso aqui já é um recado para mim e para você. Não mostre aquilo que Deus te deu para pessoas que estão interessadas a te destruir. Não conte os teus segredos, não conte aí as bênçãos e os seus projetos que você quer alcançar. Porque tem gente que só quer ouvir para tramar contra você e contra a tua vida. E depois o pau, pegou sobre a vida do rei Ezequias. E tudo isso se concretizou. E foi terrível, irmão. E é terrível. Então, pare de revelar os segredos que realmente te deram sucesso para pessoas que nem merecem, que na verdade estão torcendo contra você. Não abra a sua vida, não abra aí as suas riquezas, os seus tesouros, para quem está interessado na verdade a te destruir. Cuidado, hein? E aqui já dá uma ministração bacana, né? Depois a gente pensa em fazer uma ministração sobre isso. Então nós temos aqui a casa do tesouro. Já falamos aí então de um lugar que eu e você podemos acessar, receber tesouro. Por que eu tenho direito, pastor, de entrar na casa do tesouro espiritual e tomar posse? Porque eu sou filho do rei. Você é filho do rei. Jesus Cristo morreu para que você tivesse esse poder, esse domínio, esse governo, porque você está sentado juntamente com Cristo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Co-herdeiro é juntos. Herdam juntos, co-herdeiros com Cristo. Na verdade, o mesmo direito que Jesus, sendo o filho unigênito e sendo o filho legítimo de Deus, olha que bênção, a bênção da adoção. O mesmo direito que tem o filho legítimo, eu e você temos. E que direito? Direito de coisas no céu. Por que Jesus disse, irmãos, que se a gente crer, faríamos obras maiores do que ele fez? Quantos milagres Jesus não operou, quanta manifestação de poder e de glória. Por que tudo isso está disponível e a gente não quer? Porque não entendemos ainda isso. Todo direito de poder, de herança, de riquezas espirituais que Cristo teve, eu e você temos direito por causa do Espírito de adoção, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está dentro da nossa vida. Ele é que traz essas realidades espirituais para o nosso viver, para a nossa vida. Então você tem direito. Mas não quer dizer que você tem o direito que você está tomando posse disso. Do que adianta? Aí eu entro com você naquela parábola do filho pródigo. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, estava lá dentro da casa, trabalhando, fazendo tudo. E disse, mas por que você dá uma festa para ele e não dá uma festa para mim?
E o pai disse para aquele jovem: tudo que é meu também é teu, meu filho. Você aqui não quer pegar, mas é teu também. Não é só do seu irmão, é seu também. Ou seja, tudo aqui é nosso. Você pode pegar a qualquer momento, você aqui não quis pegar. Então, essa é a síndrome da igreja hoje. Estamos aí assentados nas riquezas, assentados sobre os problemas, e na verdade esses problemas que nós deveríamos estar dominando sobre eles, eles que estão nos dominando, porque nós recebemos uma teologia passiva, e principalmente essa teologia da graça, da gracinha. Ai, você não precisa fazer nada porque Jesus já fez. Você tem que exercitar o seu domínio. Você tem que exercer o seu governo. E exercer o domínio e o governo não é ficar parado esperando Deus fazer o que ele já fez. É você fazendo o que você deve fazer como um governador, como um rei. Porque a Bíblia diz que a nossa identidade espiritual é reis e sacerdotes, segundo Apocalipse. Então você tem que exercitar isso. Não é deixar o diabo escravizar você em cativeiros espirituais e você achar bonito isso. Não, você tem que exercitar esse governo que Deus já te deu por intermédio de Cristo Jesus. Toma posse disso, meu irmão. Então, existe esse lugar de prosperidade que nós podemos acessar e bênçãos financeiras vir sobre a nossa vida. Nós trazer essa riqueza espiritual para a nossa vida terrena. Da mesma forma, os armamentos espirituais. Falando nisso, né? Deixa eu até colocar aqui para você. Nós temos uma campanha também que nós fazemos todos os anos e às vezes fazemos até 2 vezes, o Vale de Sal. O Vale de Sal é uma campanha de batalha espiritual que nós estamos guerreando dentro de uma... pastor, hoje mas não existe mais o Vale de Sal. Sim, não existe dentro do plano físico. Ou talvez até existem ruínas ainda, lugares, né? Mas o que acontece? Hoje nós temos essa visão que o Vale de Sal, aonde Davi e os seus descendentes, como nós temos o exemplo aqui de Amazias, né? Amazias era um descendente de Davi, que no mesmo lugar aonde Davi tinha derrotado milhares de inimigos, na verdade Davi derrotou e matou 18.000 homens inimigos. Amazias, ele faz o mesmo feito no mesmo lugar. E ele faz esse feito no lugar aonde, olha aqui, ó, 2 Reis 14:7. Este feriu 10.000 edonitas. Pensa num povo orgulhoso, num povo soberbo, num povo resistente. Eram os descendentes dos edonitas e os próprios edonitas, né? 10.000 edonitas no Vale de Sal e tomou a cidade. Sela na guerra. A palavra sela significa rocha, rochedo, ou seja, algo duro. Aí eu já começo a perguntar, o que é bem duro, bem difícil para você conquistar na tua vida financeira, amorosa, espiritual, sentimental, na saúde? Existem coisas que nós só tomamos na guerra, é na batalha. Então, o Vale de Sal, hoje, espiritualmente, é um campo de batalha espiritual, onde eu trago os meus inimigos e coloco dentro desse lugar, onde os nossos antepassados derrotaram espiritualmente e também fisicamente os inimigos. E aí, quando Amazias ele toma posse da cidade de Sela, ele muda o nome, e é profético demais isso. O nome do lugar que era Sela, rocha, duro, difícil, vamos dizer assim, ele coloca o nome de Joquiteel, que significa o quê? A palavra Joquiteel significa subjugados por Deus. Ou seja, ele vence os inimigos, e ao vencer os inimigos, ele não toma fama para ele. Ele diz, ele está declarando espiritualmente, esses inimigos, eles foram subjugados por Deus. Então, dentro de uma visão espiritual, hoje o Vale de Sal é um campo de batalha espiritual onde o próprio Deus vem para julgar os nossos inimigos. Então, quando você faz uma campanha acessando essa dimensão de batalha espiritual, colocando os adversários e falando, Deus julga eles, subjuga eles, derrota eles, é isso que o Senhor vai fazer, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Shabuote, o forte, o poderoso, o varão de guerra, né? É Ele que vai pelejar por nós. Então nós estamos falando de uma dimensão de batalha espiritual. Olha que fantástico, né? Olha que poderoso. Dentro ainda do palácio havia também um lugar de intimidade.
um lugar secreto, né? E esse lugar secreto é descrito aqui em Cantares, no capítulo 2, no versículo 4, a sala do banquete, onde nós temos aqui a poesia, olha que lindo, né? Salomão e a sua amada, que vai dizer aqui, ó, leva-me à casa do banquete. Era um lugar dentro do palácio, tá? E o seu estendarte sobre mim era o amor, a sua bandeira, ou seja, é o amor que me cobre dentro dessa sala. Representa o que espiritualmente, irmão? Representa as bênçãos para a vida amorosa. Me cobrir com o seu amor, né? E se você levar para uma parte íntima, você sabe do que está falando. Mas quando você vê isso dentro de uma visão espiritual, são bênçãos amorosas, onde o próprio Deus quer cobrir o teu casamento, quer cobrir o teu namoro, o noivado, a tua vida amorosa com essa bandeira do amor. Então, quando nós acessamos em oração este lugar, as bênçãos do amor, elas vêm sobre a nossa vida amorosa, e tudo que é contrário, tudo que é oposto tem que sair. Como a pomba gira, ela vai sair quando você acessar esse lugar no céu. Você está começando a entender? Aí eu vou ligar aqui duas coisas. Um outro lugar é o Tribunal de Cristo, tá? Olha que bacana. O Tribunal de Cristo, que é um lugar onde o próprio Deus, como um juiz, ele dá decretos, né? O próprio apóstolo Paulo, eu vou ler aqui um dos versículos aqui para você analisar melhor ainda, vou colocar aqui os versículos que falam sobre isso. Tribunal de Cristo. Eu vou ler aqui para você Romanos capítulo 14, versículo 10, que diz assim, mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós vamos ver Paulo de novo aqui, só que em outro livro, falando coisas parecidas, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Estamos falando aqui de um tribunal onde o próprio Cristo, ele julga as sentenças humanas, e não só humanas, como espirituais, onde nós levamos as nossas causas e o próprio Cristo vai julgar. Que inclusive uma das revelações do Yom Kippur, o dia da expiação, é que Deus ele vai bater o seu martelo, o seu juízo, porque quando sempre fala de trono, está falando de juízo. E é no trono, é no juízo que Deus decreta as coisas. Paulo está dizendo aqui, seja se você fez coisa boa ou fez coisa ruim, você vai ser julgado ante o tribunal de Cristo. Ou seja, quando nós apresentamos aqui, pastor, estou com um problema aqui com o irmão que está orando contra mim, que está pelejando contra mim, contra uma pessoa, e eu estou começando a colocar essa pessoa em oração. Na verdade, você tem que levar ele no tribunal de Cristo e pedir que Deus julgue a tua causa. Aí você vai lembrar, lógico, automaticamente você vai lembrar da mulher de Lucas capítulo 18, a viúva. Foi lá, insistiu, pegou no pé do juiz, e o juiz lá era injusto, né? Mas ela teve aí a sua resposta. E o próprio Jesus compara, não poderá Deus também fazer justiça aos vossos escolhidos? Aqueles que clamam de dia e de noite? Sim, ele fará. Então, existe esse lugar espiritual de justiça, que Deus julga as causas. E quando eu falo de justiça, eu vou linkar, como eu disse para você, eu vou ligar aqui a Hebreus capítulo 4, como eu prometi para você. Hebreus capítulo 4, nós podemos ler aqui. É bom ler o texto todo, mas eu vou ler aqui o versículo principal, que é o 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, ou seja, nos momentos de necessidade. Se você está passando necessidades, problemas, privações, provações, se você acessar hoje o trono da graça, o tribunal, o juízo, e falar para o Senhor, Senhor, me coloca aqui diante dessa audiência espiritual. Eu quero que seja julgado essa causa minha. Aí você vai ver que Deus ele vai julgar a sua causa. Esse trono da graça,
Na verdade, é a representação. Se você pegar aqui Hebreus capítulo 4, você vai ver ele falando dessa mesma linguagem de sacerdote. Por quê? Porque o trono da graça, na verdade, irmãos, era aquela base chamada de propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, onde tinha os querubins ali, certo? Ali, o nome no hebraico é caporete. Caporete, que significa também assento de misericórdia, né? Era onde Deus se manifestava e falava com o povo. A glória de Deus se manifestava entre os querubins ali, acima do propiciatório. Você entendeu? Nós temos aqui a palavra caporete, que também tem uma outras raízes semânticas aqui que eu vou passar para você. No dia do Yom Kippur, que o sacerdote entra para oferecer o sacrifício, que ele aspergiu o sangue ali sobre o propiciatório, era para que a glória de Deus se manifestasse ali e falasse com ele e ele trouxesse a mensagem para o povo. E nós vemos até passagens que Deus se revelava e falava com o povo abertamente ali, através daquela nuvem de glória, em cima do propiciatório entre os querubins. Nós temos a palavra, por exemplo, Yom Kippur, né? Tem a palavra Yom Kippur, o dia do perdão, ou dia da expiação. Kippur significa cobrir, significa propiciar e significa aspergir, ou expiação, né? Nós também temos a mesma raiz semântica, a palavra kafá, que significa purificar, fazer remissão e fazer reconciliação. E essa mesma palavra kafá também ela pode ser às vezes falada, né? Como kofer. A palavra kofer significa o preço de uma vida ou um resgate. Na verdade, tinha que ter uma vida para morrer, que no caso era o animal que morria, para que a glória de Deus se manifestasse e o reino se conectasse, tá? O reino se conectasse. Aí nós temos aqui a sombra de coisas futuras, nós temos aqui o vislumbre. Quando Adão peca e morre, esse reino que estava visível e real para ele é desconectado, porque ele morreu espiritualmente. E agora, para acessar novamente e ter toda aquela complexidade daquelas revelações, através do sacrifício, através do preço de uma vida, anualmente, para o povo ter ali só uma fagulha, um pouquinho, né? Não era nem a plenitude, era só um pouquinho da revelação de Deus, eles deveriam fazer todo aquele ritual de sacrifício. O que é isso? Agora, para os nossos dias, para o momento agora, o próprio Jesus Cristo, ele se fez como este resgate, como o preço de uma vida. Ele se entregou para que de uma vez por todas nós podemos ter acesso a essa graça ou a esse trono da graça, onde nós recebemos sentenças de misericórdia pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, para receber cura, libertação, resposta de Deus, para receber palavras proféticas. O ano aceitável do Senhor está vindo aí, Deus vai abençoar. Então tudo isso que eles faziam naquele ritual hoje, só que não é uma dimensão religiosa, não é numa igreja, não é numa pessoa, é no lugar espiritual, que você pode acessar agora, neste momento de oração. E para isso você não depende de homem algum, a não ser do próprio Jesus Cristo, que na verdade ele já permitiu. Você pode acessar esses lugares e receber todas essas bênçãos. E tomar posse desses milagres que você deseja para a tua vida. Então, ali, em cima do propiciatório, era o trono da graça. Se você lembrar, correlaciona para você ver, tanto que é fantástico isso aqui. Quando eu estava estudando, eu lembrei, sabe do quê? Eu vou contar para você. É a mesma imagem, só que aqui dentro, na Arca da Aliança, os querubins e a glória de Deus. E na verdade o trono de Deus era a representação da nuvem ali que aparecia. Então o trono de Deus estava sendo exercido, acessado, ativado ali, em cima, entre os querubins. Se você pega a visão de Ezequiel no capítulo 1, onde ele viu o trono de Deus, você vai ver os querubins ao lado dele. Por isso que tem os querubins sobre o propiciatório da Arca da Aliança, né? Guardando, os querubins é aqueles que guardam. Então você vê a mesma fotografia. E se você pegar Isaías capítulo 6, só que não querubins, agora serafins, anjos de fogo, estão ali, ó.
ao lado do trono, dizendo santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Aí se você pega Apocalipse, João, ele vai dizer que além dos animais viventes, vai ter os 24 anciões que estão ali do lado do trono. Ou seja, é uma série de personagens que estão ali adorando. E todos eles, se você então junta todas essas visões, você tem ali algo que se completa, uma completude de tudo isso. E você consegue ver a visão onde todos os seres, os anjos, os seres viventes, os 24 anciões, ali já em Apocalipse nós temos os 12, tronos onde os apóstolos estão, então todos ali estão à volta do trono de Deus. E quando você ora aqui na terra, ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor, me ajuda, ó Senhor isso, ó Senhor aquilo outro, você está comparecendo diante do trono da glória. E agora você pode acessar isso livremente. Esse lugar espiritual onde Deus vai liberar misericórdia, juízo e justiça sobre a tua vida. Para trazer cura, libertação, restauração. Isso acontece através do quê? Através da nossa adoração, do nosso propósito, da nossa intensidade. Vou repetir para a gente finalizar. Não adianta você saber que você tem todo o domínio se você não exerce esse governo. O problema da nossa igreja é que recebemos uma teologia passiva. Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. Sendo que o próprio Adão, que aí vai tipificar a pessoa de Jesus Cristo como o segundo Adão, e também nós temos aqui Adão também tipificando a nossa vida. Adão, antes mesmo de pecar, ele estava ali no Jardim do Éden e ele tinha funções administrativas sim, de guardar e cultivar, preservar aquele jardim. Você está entendendo? Ele tinha essas funções administrativas de zelar pelaquilo. Ou seja, ele exercia o governo sobre a criação. E hoje, nós temos uma passividade tão grande, uma preguiça espiritual tão enorme, e isso também tem a ver com um peso de trevas que não deixa você romper, que é terrível. Aí nós temos uma teologia passiva. E tem gente que vem criticar aqui, cadê o negócio de campanha, toda heresia? Isso não existe. Estou cansado de responder gente aqui sobre Lucas capítulo 8. Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 8 que aquelas mulheres foram curadas, as mulheres que seguiam Jesus. Eram discípulas de Jesus, andavam, apóstolas de Jesus, vamos dizer assim, porque andavam. E também muitas exerceram funções missionárias de evangelizar. Mas ninguém quer reconhecer isso. Tá bom, não tem nada, vamos discutir com isso não. Mas vamos discutir aqui o texto que diz que elas foram curadas de espíritos malignos. A palavra curadas ali, que normalmente no Novo Testamento nós encontramos a palavra souzo, que significa cura, que significa salvar e até preservar, não é essa palavra que aparece ali. A palavra que aparece ali é terapeuo. A palavra terapeuo, que significa terapia. O que significa terapia, pastor, no português? Um ato repetitivo. Ou seja, aquelas mulheres foram curadas não em um poder instantâneo, uma vez só, mas dentro de um processo de terapia, ou seja, atos repetitivos. Talvez elas passaram por um processo de libertação, onde Jesus orou várias vezes, Jesus ministrou várias vezes, até que aquelas mulheres foram curadas. E a Bíblia própria diz que entre elas tinha uma que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Então nós temos aqui uma terapia. O que é a campanha, irmão? São atos repetitivos. Vamos fazer 20 dias de oração. Para isso, para aquilo outro. É uma terapia. Vamos fazer 40 dias. Não é uma fórmula mágica. É uma terapia espiritual. São atos repetitivos. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Da mesma forma, nós temos aqui o sacerdote que todos os anos fazia toda aquela liturgia. Fazia todos aqueles ritos. Fazia todas aquelas cerimônias. Então, isso dá a entender do quê? Do que o exercício de fé é necessário para que o reino de Deus se manifeste. Essa teologia que diz que a graça nós não precisamos fazer mais nada, e tem gente que está chegando ao extremo. Se você pedir alguma coisa, é porque você está na lei. A lei é que fica exigindo que o trabalhador seja recompensado. Irmãos, é um engano muito grande. Fica sem fazer nada, fica sem orar, fica sem buscar, porque você acha que já fez tudo, porque você acha que já aconteceu tudo. Deixa eu dizer algo para você.
O mundo espiritual, ele é atemporal. Ok? Deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Marca o seu joinha. E não se esqueça que nós vamos entrar em oração e forte para acessar os lugares espirituais. Deus abençoe você. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.